A maior mentira que eu já acreditei foi que a morte de Jesus não foi por mim. O dia 1 de abril já passou e a gente já tá... Ai, desculpa, tá torto. Pronto. E a gente já superou, né? O dia das mentiras. Mas, mesmo atrasada, eu queria falar sobre a maior mentira que eu já acreditei. E foi essa, que Jesus não morreu por mim, que aquele sacrifício que ele fez não poderia ter sido por mim. Eu acho que eu tava numa posição tão baixa. E eu tava me vendo de uma forma tão imerecida, que eu não conseguia mais acreditar que Jesus tinha morrido por mim, que todo aquele sacrifício tinha sido por uma pessoa como eu, ou por pessoas como vocês, por pessoas como nós, sabe? Pelos seres humanos. Isso, pra mim, teve um tempo que foi muito confuso. Eu fiquei tipo, como assim não foi por mim? Tem que ter outra explicação. E eu comecei a buscar muitas histórias. Comecei a ler, a tentar ler a Bíblia, tentar ler as histórias da Bíblia de uma forma que tentasse me mostrar que Jesus não tinha feito aquilo por mim. E eu até cheguei a criar teorias na minha cabeça de que todo aquele sacrifício de Jesus e tudo que Deus fez e todo o plano divino não tinha sido por mim. Enfim, e como vocês podem imaginar, isso trouxe uma falta de esperança também. Porque se não tinha sido por mim, tudo que eu vivi não fazia sentido, sabe? Se Jesus não morreu por mim, se ele morreu realmente, mas foi por outra causa qualquer, sabe? Era isso que tava na minha cabeça, que tudo que tá na história aconteceu, mas não foi pelo que tá escrito que foi, sabe? Eu comecei a duvidar disso. E foi uma mentira que se instalou na minha cabeça e eu acreditei com todas as minhas forças. No entanto, eu comecei a falar com Deus assim: Deus, se realmente foi por mim, me ajuda a ver isso, me ajuda a entender isso, me ajuda a ter essa certeza de novo, porque eu já tive. Por que ela sumiu? Então, a primeira coisa que começou a vir na minha cabeça foi o último vídeo que eu gravei, que era: eu não precisava saber o motivo de todas as coisas. Sempre. Eu não preciso. Não é uma obrigação minha saber o porquê de cada coisa detalhadamente, até porque hoje a gente não consegue ver nada do que realmente acontece completamente no universo, no mundo real, no mundo espiritual. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça é que eu não precisava entender tudo. Eu não precisava saber tudo. Eu não precisava ter explicações para cada detalhezinho de toda a história da humanidade. E depois disso, eu lembro que eu tava fazendo meu devocional, lendo Gênesis. Isso tudo aconteceu quando eu tava lendo Gênesis. Porque quando eu leio Gênesis, parece que abrem 20 milhões de janelas na minha cabeça. Aquilo é muito complexo. É o início de todas as coisas. E pra mim, se aquilo é real, tinha que ter uma explicação lógica, sabe? E o que Deus ministrou no meu coração naquela altura é que não era preciso. Não é preciso fazer sentido. Nem tudo precisa fazer sentido. Qual é a graça da fé, sabe? Se tudo fizer sentido. Então, nesse dia que eu tava fazendo devocional, eu li Gênesis de novo, mas eu não sei como eu fui parar numa música que é Quem de Nós, do Pedro Valença. E essa música, eu comecei a ouvir aquilo. Eu já tinha ouvido muitas e muitas vezes, essa música é incrível. Só que naquele dia, por eu estar com essa dúvida, e estar com essas dúvidas, com esses medos, tipo, será que isso tudo é uma mentira? Aquela música me tocou de uma forma incrível, que a música é Jesus conversando com Deus e com o Espírito Santo. É óbvio que é uma... Não é que isso esteja escrito na Bíblia, é uma forma dele expressar a arte, né? E ver Jesus, é a arte dele. E eu amo essa música e ela falou muito comigo. E é Jesus conversando com o Espírito Santo e com Deus. E eles começam falando que chega a faltar o ar, que não tinham como esperarem, que quem mais eles amavam rejeitou a eles. E quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, gente, é o que eu tô fazendo. É o que o ser humano fez o tempo inteiro e é o que eu tô fazendo de novo. Eu tô rejeitando algo que
Deus fez por mim, eu não entendo porquê, eu não percebo, pra mim não faz sentido. Não tem explicação, não faz sentido uma pessoa, um ser perfeito, Deus, um ser todo-poderoso, fazer isso por mim, não faz sentido nenhum, mas por que eu tô rejeitando algo que tá escrito com todas as letras que foi por mim? Por que eu tô tentando encontrar respostas óbvias, tô tentando encaixar um amor tão grande de Deus na minha caixinha? Enfim, aí eu ouvi aquela música toda, de Jesus falando, eu vou. É a única chance, eu vou. Se é o único caminho para ver os nossos filhos libertos, eu vou. Eu me entrego por inteiro e eu vou. Isso mexeu tanto comigo, meu Deus. Eu chorei como se não houvesse amanhã. Eu fiquei, meu Deus, é verdade. Não me interessa, não importa se eu entendo ou não entendo. Foi por mim, foi por você, foi por nós. E mesmo que eu não entenda, que não faça sentido, não faz. E eu tentei encontrar outra justificativa, mas tentando encontrar outra justificativa, eu perdi todas as esperanças. Eu fiquei... Não fazia sentido. A minha outra justificativa não fazia sentido. E por mais que essa também não faça, é o que me dá esperança, é o que me faz sentir amada e acolhida por um pai perfeito que não tinha que me aceitar. E ele me aceitou. E ele aceitou todos nós. Enfim, gente, essa foi a Small Talk de hoje. Eu nem dei oi, eu só comecei a falar, né? Mas pronto, queria muito gravar logo esse vídeo, que já faz... Era pra ter gravado na semana do Dia das Mentiras e eu não gravei. E é isso. Chega a faltar o ar agora pra mim, né? Não esperava que alguém tão poderoso morresse no meu lugar. Beijos. Tchau.